O mundo está cada vez mais globalizado e o futebol não está fora desse contexto, né? Cada vez mais o conceito de imigração, o conceito de migração, vai se chocando com o que a gente vê no futebol de seleções. Para quem está acostumado já com o futebol de Champions League, de times que viraram verdadeiras seleções, aquele conceito passado de um país que tem só jogadores de determinados sobrenomes, de determinadas categorias, agora já não faz mais tanto sentido, porque os povos estão cada vez mais misturados. É um efeito desse novo momento que a gente vive no mundo, do mundo mais moderno, só que nem sempre isso vem acompanhado de reações positivas. Desperta muita gente de um certo reacionarismo e de muitos preconceitos. No programa de hoje, do Futebol em Contexto, a gente vai falar sobre isso. Será que as seleções de futebol hoje estão descaracterizadas, como criticam alguns? Ou será que o nosso futebol de seleções, o da Copa do Mundo que vem aí, está mais legal e melhor de acompanhar? Tudo isso você confere a partir de agora no nosso programa, que está disponível também nas plataformas de áudio, nas principais, para você acompanhar a hora que você quiser. Vem com a gente do Futebol em Contexto. Tim Vickery, mais uma vez, está comigo aqui no Futebol em Contexto para a gente falar de um tema muito importante, afinal de contas, a Copa do Mundo está chegando e com ela diversos comentários que eu preciso já começar o programa confessando, já me tiraram do sério antes da Copa do Mundo rolar a bola. Porque, é a seleção da França que não tem franceses. É porque é a seleção de estrangeiros. Na verdade, não é essa a realidade, né? A gente tem jogadores, sim, nascidos na França. E aí a gente vai cair em diversas discussões. Vamos ter convidado hoje aqui no nosso segundo bloco também para conversar sobre isso. E é o tal do futebol globalizado, inserido no futebol globalizado também. Antes da gente começar, antes de eu passar por alguns conceitos básicos para a gente aqui. Migração. Migração é o deslocamento populacional entre regiões e países. Tá? Migração é isso. Imigração é você entrar em um país para viver nele. Então, Tim Vickery, nosso imigrante, está vivendo aqui no Brasil, temos um representante aqui. Nacionalidade é um vínculo jurídico. Você pode adquirir uma nacionalidade. Então, não é uma questão nem étnica, racial, nada. Nacionalidade você adquire. Está na lei de cada país você ter a nacionalidade. E com tudo isso, a gente vai vivendo num mundo moderno, um mundo que a gente está já no segundo quarto do século XXI, e muita gente parece não entender ainda isso, né, Tim? Que o mundo tem múltiplas formas de você pertencer a um país, e não é mais o que a gente viveu no século XIX e no século XX, né? Bem, sempre houve. Isso faz parte da história da humanidade desde sempre. Depende, às vezes, na região. Mas vamos ficar aqui, né? América do Sul, com o Sul. Eu não sei quando a tua família chegou aqui, Alain, mas vocês, como tantos outros, vocês fazem parte de um processo de colonização, né? O Brasil passa por dois momentos muito distintos de colonização. Tem a colonização de estupro, de metrópole, tirando. Aí, final da década do século XIX, início do século XX, você tem um movimento muito grande que é a colonização de povoamento, que precisa de um classe operário também. Então, o Brasil, em Copas de 34 e 38, teve um jogador, tem alguns relatos que falam que ele nasceu em Curitiba, mas eu acho que são falsos. Patético, que cresceu em Curitiba, mas nasceu na Áustria. Então, uma seleção brasileira, vamos supor, 1920, por lá, cheio de jogadores nascidos na Itália, recém. Então, isso não é de hoje, né? O futebol no América do Sul pegou força com o Sul. Montevideo, Buenos Aires, Rio, São Paulo. Cheio de imigrantes, cheio de imigrantes, cheio de europeus até, além de árabes e tal. Então, isso não é uma coisa nova. Só está acontecendo num parte. Eu lembro,
quando eu era muito jovem, eu fiquei... Os brasileiros, quem são? Eu não sei se você lembra o jogo, não sei se pegou aqui, Subbuteo. Subbuteo era tipo jogadorinhos desse tamanho, você usava os dedos para... Sim, É sim. tipo futebol de botão, só com... O time de Brasil, no Subbuteo, era negros. Eu penso, bem, eu estou olhando o time do Brasil, tem alguns que não são negros, mas alguns tem loiros aí. Eu lembro Marinho Chagas, da Copa de 74, minha primeira Copa. Quem são essas pessoas? Quem são? Né? Foi um produto de migração em massa, em grandes quantidades. Né? Eu já vi a eleição italiana acontecendo em Montevideo, em Buenos Aires também. A cidade com a maior quantidade de descendentes de italianos no mundo não é Roma, é São Paulo, né? O Brasil tem a maior quantidade de imigrantes de Japão. Então, isso não... Às vezes, as pessoas aqui estão tratando isso como um fenômeno novo. Não é. Desde a humanidade tem forças de imigração e, portanto, tem pessoas com identidades múltiplas. A tua família chegou de onde e quando? Você sabe? Sei. A família Simon, que é uma família proveniente da Espanha, chega no começo do século XX, pelo Porto de Santos mesmo, a entrada ali dos navios. Eles vieram de Almeria, na Espanha. E do outro lado, né, eu tenho família da família da minha mãe, ela tem origens italianas e portuguesas, e também chegaram por volta dessa época, inclusive a cidade de São Caetano do Sul, no ABC aqui, que praticamente começa a crescer nos anos 40, anos 50, vem muito dessas famílias que vieram para fazer essa colonização de povoamento mesmo, né, para força de trabalho, que foi um processo que o Brasil viveu principalmente a partir da abolição do regime de escravidão, né, a partir de 1888. Então, dessa época que vieram as minhas famílias aqui, tanto paterna Então, quanto materna. isso é na história de humanidade, isso é ontem. Eu acho que o sucesso de fascismo light de Estado Novo teve um sucesso. Onde foi mais bem sucedido foi esse projeto de criar o povo brasileiro, né? Ele falava que a Vargas é uma frase fascinante, que o povo brasileiro era uma unidade racial, né? Que obviamente é uma mentira extraordinária, né? Você está colocando os ex-donos de escravos no mesmo patamar dos ex-escravizados, né? Mas foi muito... naquela época, né? Escolas em línguas que não foram portugueses foram fechadas e tal. Foi extremamente bem sucedido. Essa coisa que era muito forçada de criar o povo brasileiro. Mas às vezes eu fico pasmo que os comentários que você não está gostando, né? Como as pessoas não entendem que isso é normal, né? As pessoas, eles mesmos, são produtos, são colonizadores, né? São produtos de um processo de colonização e migração. E não entendendo que isso acontece em outras partes do mundo, a mim parece uma burrice histórica. As pessoas elas insinuam ganhos, vantagens esportivas quando alguns países começam a usar jogadores que não são do estereótipo. Essa história do estereótipo do povo mesmo, né? Sim. Você acha que o povo tal é branco e loiro, o povo tal é negro, então só pode ter jogadores dessas características nas seleções. Só que essa história só pega agora que a gente tem jogadores de origens de famílias africanas nas seleções europeias. Aí parece que há um incômodo. Já a gente vai falar sobre isso com o Luiz Fernando, nosso convidado. Não vou antecipar o bloco aqui. Tem uma grande diferença lá, né? Que essas famílias, né, os antecedentes deles, compraram uma passagem para ir para a França, né? Exato. Antecedentes de Pelé não fizeram isso, né? Não. Então, foram trazidos à força. Isso. Exatamente. E há pouquíssima reclamação, por exemplo, lá de 1934, quando a Itália fascista começou um processo de trazer jogadores, os oriundi,
né? Os italianos que eram da Argentina, para Sim. fortalecer o time. Isso aí Um brasileiro reto. também. Tem um brasileiro também. Sim. Mas passa reto. A Itália ganhou 2 títulos mundiais nos anos 30, em pleno fascismo, trazendo jogadores, porque são imigrantes, então eles podem voltar e tal. Uhum. Aí tá tudo bem, né? É muito engraçado como funcionam algumas coisas mesmo. É claro que existe, e algumas pessoas vão citar, até um dado que a produção traz aqui, fonte do GE, que em março a gente teve 100 trocas de nacionalidades na FIFA de jogadores de futebol, e que isso pode estar sendo um processo acelerado com a Copa do Mundo tendo 48 países, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Maurício. O Maurício joga no Palmeiras e está trocando de nacionalidade para o Paraguai. Maurício. Trocando de nacionalidade para jogar na seleção do Paraguai. O Yuri Alberto dizem que quer a Itália, né? É o papo da vez. Então, é claro que algumas pessoas se incomodam um pouco com isso, e alguns jogadores estão utilizando essas possibilidades quando não tem espaço na seleção dos seus países. É complicado isso, né? Porque às vezes parece meio forçado, mas eu lembro, durante a última Copa, eu fiz televisão com Eduardo. Você lembra? Eduardo, jogador brasileiro, defendeu a seleção de Croácia. Eu fiz televisão com ele, eu acho que o dia de Brasil-Croácia. Sabe para quem ele estava torcendo? Brasil. Croácia. Ele falou. A personalidade. Ele falou: eu sou croata. Porque Croácia me deu. Então, não era somente uma bandeira de conveniência para ele, para defender uma seleção qualquer. Não, Croácia me ajudou Croácia me deu isso. Eu fiquei pasmo com a coragem dele, porque ele estava falando do Brasil, cercado com outros brasileiros, né? Ele falou, não, futebolisticamente, eu sou de Croácia. Então, é uma coisa muito pessoal isso aí, né? Qual é o sentimento de pertencer a um país, outro país? Você lembra também, né, Tim, quando a Copa de 2014 aconteceu, havia um grande esforço por parte já das redes sociais, que já eram bem ruins, não tanto quanto hoje, para atacar o Diego Costa, porque ele escolheu a Espanha. E o Diego Costa, embora seja nascido aqui no Brasil, né, no estado de Sergipe, depois tenha voltado a jogar aqui, jogou no Atlético Mineiro, no Botafogo, no Grêmio, até então, a trajetória toda dele como jogador era na Espanha. A Espanha e Portugal. Toda a identificação dele era com a seleção espanhola. É que ele faz 2 jogos com a seleção brasileira, ele é convocado, né? E depois ele escolhe a Espanha. E para mim é uma história muito doida, porque as pessoas atacam o Diego Costa por ele virar espanhol. A Espanha leva 5-1 da Holanda. As pessoas zoam o Diego Costa por ele ter tomado 5-1, só que ele escapou do 7-1. Eu acho que, no caso dele específico, foi um ato de vingança contra o Scolari. Porque eu acho que ele ficou com a impressão que Scolari chamou ele, não para usar, na verdade, mas só para queimar ele para outras seleções. E quando ele só jogou no amistoso e depois Scolari jogou ele fora, aí ele pensou, eu vou me vingar com isso aí. Então eu não sei, eu não conheço ele, não sei se isso foi tanto um sentido de pertencer à Espanha. A mim pareceu mais um gesto de vingança contra um técnico que na verdade não o quis. Eu, particularmente, eu não vejo problema nenhum com a questão, né, de imigração, de migração. Acho que o pertencimento é exatamente esse exemplo que você trouxe do Eduardo, que é croata, se sente croata, torceu para a Croácia. Jogadores cujas famílias imigraram para a França e eles nasceram na França, eles são franceses, eles vão defender a França. E o contrário também, se eles nascerem na Espanha, em Portugal, mas forem de famílias marroquinas, eles podem defender Marrocos. Acho que não tem nenhuma questão em relação ao pertencimento. Seria, se a gente ainda tivesse aquela flexibilidade, quando você vai deixando o seu like aí, se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os nossos programas, como era antigamente, que o jogador podia ficar trocando, né? Aí era uma outra coisa, senão a gente ia criar realmente um mercado. O Puskás trocando de nacionalidade entre uma Copa e outra. Se fosse isso, acho que aí sim poderia ter algo contra. Mas como é uma decisão que o cara toma para a vida, é o pertencimento, é aquilo que ele está fazendo. E muitas vezes a gente fala, o Maurício não tem espaço na seleção brasileira, foi procurar espaço no Paraguai.
Pô, os caras têm tanto nível que eles podem escolher a seleção onde eles jogam. Não é que eles estão escolhendo onde eles podem jogar. Eles poderiam escolher a seleção. Não, é o pertencimento, é o país. Eu acho que essa história de seleção pura acabou, né? Eu acho que, na verdade, talvez nunca existiu. É uma construção que sempre era falsa, porque a humanidade sempre está tá indo de um lugar para outro lugar. Aí, talvez virou mais normal agora ter a possibilidade de ter identidades múltiplos. Mas eu não vejo nada demais com isso. Só quando Michael Olise escolhe a França, né? Porque ele é inglês. Ele é nascido, crescido em inglês, nem fala francês bem, mas ele tem uma sensação, ele tem um feeling, ele tem uma sensação. Então, vai lá e seja feliz. Mas é uma pena. Não, a coisa de puridade, vamos falar disso no Brasil, não faz menor sentido, né? Menor sentido. Porque Zico é Zico. Porque o pai dele é português. E ele era Atozico, e não Atozinho. Aí, então, eu lembro... Inclusive, eu vejo sempre alguém respondendo os comentários. Quando vem um comentário desse, convenhamos, direito à opinião todo mundo tem, mas algumas opiniões são um tanto quanto burras, tá? Com todo respeito, mas algumas são um tanto quanto burras. E eu já tô vendo o movimento das pessoas responderem. Então se você quer uma seleção só brasileira, você tem que fazer uma seleção de povos originários. Sim. Sim. Eu lembro, anos e anos atrás, primeira vez que eu conversei com o Zico, eu perguntei, aquela pergunta de praxe, qual é o segredo do futebol brasileiro? Única vez que eu ouvi isso, uma filho de imigrante, então ele está antenado com isso, ele falou imigração. Ele falou porque a gente no Brasil, em maneiras diferentes, a gente importou um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, bota tudo junto no mesmo prato, faz uma coisa excepcional. É parte do crescimento de futebol das seleções europeia, da Europa Ocidental, e justamente que eles agora são capazes de fazer a mesma coisa, né? Eles são capazes de fazer esse salado de frutos muito gostoso de pessoas de origens diferentes, todo mundo lutando para a mesma maneira, e por que não? Exatamente. Acho que agora vem um momento importante para a gente falar aqui. A gente discutiu bastante o conceito, né, da imigração, de como isso sempre aconteceu, para a gente trazer o nosso convidado, que é o Luiz Fernando, do Ponta de Lança, porque há uma coisa importante que eu já até dei uma pincelada aqui, que é a questão do debate racial e do caso da França. Primeiramente, antes de entrarmos nesse tópico, eu preciso dizer quanto eu estou feliz de estar aqui com o Luiz Fernando, que é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo já, que é uma referência em futebol, e em futebol africano, então, é a referência máxima que nós temos hoje no Brasil. Não dá para ver futebol africano, seja de clubes, acompanhar uma Copa das Nações Africanas de seleções, uma Copa do Mundo. Não dá para acompanhar sem acompanhar o trabalho do Luiz Fernando. Uma honra ter você aqui com a gente, Luiz. E aí, a pergunta que eu já vou deixar para você responder de cara. Por que a seleção francesa é quem mais desperta esses comentários sobre não são franceses, é uma seleção que não é verdadeiramente da França? Seja bem-vindo ao Futebol em Contexto. Pô, que isso, cara. Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia, né, para quem estiver nos assistindo aqui em qualquer horário. Eu fico até tímido, assim, porque eu realmente não sei reagir, porque a admiração é a mesma, tanto por você, Alan, quanto pelo Tim, né? Obviamente, eu acompanho vocês dois sempre, então, para mim, é sempre uma honra. E quando a galera da Trivela me fez aí o convite e tal, eu já estava, né, na verdade, esse já é um assunto que eu já tenho que lidar, especialmente com a audiência, há um bom tempo, né? Quando a gente fala de seleções africanas, jogadores africanos e tal. E para mim, a resposta é simples, apesar da questão ser um pouco mais complexa, né? Mas, obviamente, que a questão da imigração africana pega muito quando a questão da identidade, né, é questionada, né? E aí eu acho que, alguns anos atrás, eu falava que quando a pele escurece, aí vira um problema, né? E aí, não só da questão de jogadores e atletas de origem africana na Europa, mas de povos não brancos.
no Ocidente, digamos assim, né? Então a gente pode falar até mesmo da questão asiática e tal, em alguns outros contextos. Mas como a gente está falando da seleção da França, para mim é uma coisa bem nítida, assim, que existe um viés, primeiramente que já existe um viés do ponto de vista de ideologia, né? Na Europa mesmo, e eu acho que por mais que a galera fale muito assim de alguns jogadores específicos, né? O Mbappé na internet, no Twitter, no antigo Twitter, é uma persona não grata, né? Mas, curiosamente, o Mbappé, que é o cara que tem problemas no vestiário, é o cara que algumas semanas atrás tomou a frente da seleção francesa para discursar contra a extrema-direita, né? Então, assim, é uma questão que da França, da seleção francesa, de jogadores, em grande parte, né, de origens africanas, apesar de ter também o Griezmann, né, que, se eu não me engano, tem origem portuguesa também, e não é tão questionado assim, eu acho que é isso. Quando a pele escurece, aí vira uma questão que vai para um lado ideológico, racial também, e eu acho que a gente precisa também colocar o pingo nos is para discutir isso aqui no Brasil também. Luiz, a seleção da França sempre foi uma coisa de imigrantes. Sempre. Copa, na década de 50, o jogador principal é polonês. Né? Just Fontaine, artilheiro na Copa 58, África do Norte, mas não tão escuro. Né? Piantoni, outro grande jogador daquela época, italiano. Platini e tal. Né? Então, isso não é de hoje, não. Isso é uma coisa que sempre foi. Sempre. E somente está atraindo tanto atenção porque hoje em dia tantos são negros. Né? De novo, sempre houve. Eu lembro 7, 8, grande zagueiro, Mário Trezor. Né? Mas agora tem muitos. É uma coisa que eu acho muito interessante. Vários desses negros franceses têm nomes africanos. Kanté, Mbappé. Né? Que é diferente da experiência inglesa, onde a maioria... Agora está mudando porque a gente tem mais africanos. Saka, Madueke, tal. Mas, historicamente, os nossos são de Jamaica. Eles têm os nomes dos donos dos escravizados. Né? Sterling é o nome escocês. Muitos escoceses foram envolvidos na coisa de império e tal. Então, esse é o assunto somente porque nada mudou, além de cor dos jogadores. Né? Então, eu acho que isso aí ficou muito, muito claro. Uma seleção que sempre foi povoada com tantos imigrantes, tranquilamente. Mas quando eles são negros, o discurso muda. Exatamente isso. Acho que é um ponto pacificado já entre nós aqui, que essa questão é racial. Essa questão ela é hoje racial, não tem jeito. Mas a França, ela tem uma seleção, até um ponto que a gente coloca aqui para esse programa, que representa, sim, a composição social do seu país. Ela não é uma exceção. Nós temos aqui uma população que joga muito melhor e a gente está colocando... Não, é a composição da França. Os dados mostram que 10% da população, no estudo do INSEE, mostra que 10% da população francesa é estrangeira. Estrangeira, mais de 7 milhões de pessoas. E grande parte da imigração vem do norte da África, especialmente da Argélia, Marrocos e Tunísia. E da Argélia é uma coisa que a gente já está vendo. O tema atual. Eu tinha 7 anos de idade, eu já ouvia falar disso com o Zidane na Copa do Mundo de 98. Caso bastante, sempre muito polêmico também, porque a extrema-direita da França, na época, ainda era o pai da Marine Le Pen, né? Era o Jean-Marie Le Pen, já jogava muito contra os jogadores de origem argelina na seleção francesa. E aí, Luiz, pelo que você lembra, pelo que você tem de estudo também dessa época, o que mudou, além da questão também da cor da pele, em relação ao que o Zidane passava 20, 25, 28 anos atrás, para o que temos hoje? Eu acho que também tem uma questão bem geopolítica, né, nesse sentido, assim, se a gente for dar uma olhada, por exemplo, no que é o século XXI, a questão migratória, né, especialmente de povos africanos, acho que também isso acaba... O futebol é incrível, né, cara, porque ele ajuda muito a gente a ter uma noção exatamente do processo geopolítico, né, o Tim mencionou muito bem, né, o histórico da França e tal, né, e até pelo fato da gente ver até mesmo seleções, digamos assim,
que não estavam tão abertas, né, a ter jogadores com origens, digamos que africanas, ou de outras regiões da África, tá? Da África Ocidental, digamos assim, Mali, Senegal, né? Pega a Nigéria, que a Inglaterra tem uma comunidade nigeriana muito forte, né? Então, quando a gente vê essa comunidade nigeriana, por exemplo, muito forte na Inglaterra, nos Estados Unidos, naquela região que pega o Canadá também, a gente já vai ver uma seleção do Canadá com jogadores de origem nigeriana, Jonathan Davi, outros jogadores também aí que estão chegando nessa geração em países menores, mas que às vezes também são um pouco mais receptivos do ponto de vista de políticas públicas para receber imigrantes. O Canadá talvez seja um exemplo específico, não tenho uma noção muito exata sobre, mas tem uma sensação, por exemplo, o Canadá é um exemplo. Mas eu acho que a questão migratória, né? O século XXI teve uma taxa muito grande, né, de pessoas vindas de África, de várias regiões, para os países da Europa. E aí, obviamente, que essa é uma questão histórica e ninguém sai de um país, vou dar um exemplo, ninguém vai sair de Senegal indo para a França porque pensou de um dia para o outro, eu acho que é legal ir morar na França. A gente vai ter que ter uma noção ali da regional, né, do porquê a gente tem essas questões de conflitos civis, questões de desigualdade, questões econômicas, mas a gente, obviamente, tem um contexto daquelas gerações que vieram da década de 80 para essa que veio para o começo dos anos 2000, dependendo da região, muitas vindas de conflitos, né, multiétnicos, conflitos políticos e tal, né, a gente está vendo agora no continente africano o que teve acontecido na República Democrática do Congo, que vai jogar a Copa do Mundo, né, uma guerra, um conflito civil por recursos minerais ali, que envolve até Ruanda, um país do lado ali, a Guerra do Sudão, que está em curso até agora, ninguém está falando, como se não existisse, mas está rolando, guerra no Sudão, uma guerra que já tem aí há um bom tempo, teve Etiópia, em Tigray, alguns anos atrás também. Então, tudo isso são questões que vão acabar influenciando daqui a alguns anos ou na próxima década, não só em pessoas que saem desses países e vão para outros países vizinhos do continente africano, que esse é um dado maior até, né? Quando a gente fala de refugiados africanos, tem uma noção muito que são refugiados que saem de África para ir para a Europa. Mas teve um dado que eu li no El País, mas já faz uns aninhos atrás, que falava que a maioria das pessoas que são refugiadas no continente africano vão para outros países africanos. Não necessariamente no primeiro momento é a Europa, né? Até porque as questões fronteiriças. Então, para finalizar essa minha fala aqui, essa primeira reflexão, eu acho que o futebol ele acaba nos ajudando a ter uma noção de como o processo migratório nesse século XXI se acelerou muito, né? E agora, para encerrar mesmo, porque eu estava assistindo ontem o jogo de um francês, que, se eu não me engano, ele tem família em Camarões, ele é de ascendência camaronesa e Costa Marfinense, né, de Costa do Marfim, que é o Kouame, que ontem foi o jogador de tênis mais novo a vencer um Grand Slam na era aberta, né, em Roland Garros. Tem 17 anos e faz parte justamente do que o Alan falou, cara. É essa França diversa, né? Então você vê um garoto de 17 anos francês, nascido na França, representando essa nova leva, né, de tenistas franceses que já tinham Tsonga e outros jogadores também de origem africana. E é isso, é o processo migratório. Você quer aceite ou não, né? Claro, a gente vai ter outros países que vão estar num outro processo de integração de comunidades de pessoas, né, que vieram de primeira geração, de segunda geração. Acho que a Itália já é um país que não lida tão bem com isso, mas vai ter que lidar em algum momento com o futebol na próxima geração. Mas são coisas que a gente vai observando. Tem fatores também dentro da Europa que tem que ser abordados. Agora eu vou ter gente me xingando porque não tem como não entrar em política. Mas são fatos. Eu vivi isso de perto. Desde a coisa de Thatcher, que foi adotado também pela esquerda social-democrática. A grande mudança foi com o desregulamento de setor financeiro, aumento extraordinário do preço de imóveis. Extraordinário. Qual é a consequência disso no longo prazo? É muito difícil para as pessoas saírem de casa dos seus pais e formar uma família. É muito, muito difícil. Especialmente se está carregando uma grande dívida com o banco para ter feito faculdade, coisa que não existiu na minha época. Consequência: a mão de obra não está se reproduzindo. A taxa de nascimento cai, mão de obra não está se reproduzindo. O que você tem que fazer, então? Repor com imigrantes. Virou uma necessidade. A minha mãe agora, ela está
bem, 89, mas ela passou grandes sustos de saúde, agente de saúde visitando ela todo dia, grande maioria imigrante. Nigéria, Gana, tal. Sem imigrantes, o nosso sistema de saúde na Inglaterra não ia funcionar. Não ia funcionar. Então, é uma necessidade econômica. Mas o que aconteceu nos últimos anos, as mesmas forças que criaram essa situação, com o desregulamento dos bancos, agora está culpando os imigrantes para a própria situação que eles criaram. Desculpe se alguém ficou ofendido, mas isso são fatos. Né? Isso é um mundo em que a gente vive. Então, tem que comentar sobre isso aí. Né? Virou uma necessidade, não tem como fechar as contas sem a participação de imigrantes. Então, como tu falou, até Itália, tu vai ter que aceitar. Vai. Itália, onde a taxa de nascimento tá muito pequeno, né? Não tem outro caminho. Então, eu fico muito, muito feliz, porque a comida de povo, onde é curry, é comida indiana, né? A gente não vê isso tanto na seleção de futebol, né? Os indianos, paquistaneses não quebraram isso ainda. Tem grande contribuição em outras áreas. Mas futebol, os jamaicanos e cada vez mais os africanos são grandes na seleção como ingleses, porque é muito possível ter mais do que uma identidade. Eu não sei, no seu caso, Alain, se durante um tempo a tua família viveu isso com facilidade, viveu de ser espanhóis, portugueses e brasileiros também. Por que não? Inclusive, hoje em dia parece piada para as redes sociais você falar que o Palmeiras, por exemplo, sofria preconceito por ter origem italiana. Hoje parece uma piada. Mas existia essa questão também do que era brasileiro e do que era imigração. Itália, Espanha e tudo mais. Como se, um conceito torto de brasileiro também, né? Brasileiros seriam os portugueses, ou os descendentes de portugueses. Muito, como eu falei, como as pessoas já estão respondendo nas redes sociais. Você quer uma seleção, então, pura brasileira, vamos fazer só de povos originários, né? Vamos fazer só de povos originários. Não tem. Povos nativos, não tem o que fazer. Então, eu acredito que tenha muito essa questão também e muito da ignorância que ronda o debate do futebol. O ponto também que a gente não trouxe. Claro que extrema-direita, por exemplo, é uma que vai sempre bater nos imigrantes porque faz parte da plataforma deles. Mas o que tem de gente que é resultadista, que na hora que a seleção está ganhando, como a França está ganhando agora, os filhos de imigrantes são incríveis, são geniais, mas se perder, eles são uma vergonha? Aí é demais, né? Tu tá me levando para o final dos Euros, né? Alguns anos atrás, Inglaterra contra a Itália, né? Todos os negros ingleses perderam os pênaltis. Exato. Aí, cada vez eu estava pensando onde. Eu sei onde isso vai parar. Sei as forças nocivas que isso aí vai lançar no mundo. Exatamente. Então esse é um ponto também que a França viveu muito também enquanto não ganhou, porque há um processo da França, né? Ela tem uma geração muito vencedora, que é essa do Zidane que a gente falou. Ganha 98, embora não tivesse disputado a Copa de 94. A França teve problemas com isso. Quando ela traz esses jogadores e monta essa geração, a França cedia a Copa, ganha. Para não falar que foi um acidente histórico, ganha a Eurocopa de 2000 também, ganha a Copa das Confederações de 2001 e aí afunda. Né? Aí passa um tempo realmente num processo ali entre gerações, até essa agora do Mbappé, com campanhas irregulares, caindo fora em primeira fase em 2010, mas sendo vice antes em 2006, e fazendo uma Copa ok aqui no Brasil em 2014. Agora, pela terceira Copa seguida, entra como favorita. Ela ganhou 2018, eu achava que ia ganhar 2022, não ganhou por detalhe, né? Pênaltis qualquer um podia ganhar, ganhou a Argentina, e a França podia ter feito algo que nem o Brasil conseguiu, que eram 3 títulos seguidos. Mas não foi. Pode ser que seja 2 em 3, coisa que aí sim o Brasil fez. Então, você tem os argentinos fazendo musiquinhas contra os franceses por ser imigrantes. Argentinos. Argentinos. Né? Vocês são italianos. Vocês são imigrantes zoando imigrantes. Como? Como entender a humanidade? Às vezes eu acho que a humanidade fracassou, sabe?
Não, isso eu tenho certeza. Isso aí eu tenho certeza. A humanidade fracassou com toda certeza. Mas eu quero aproveitar a presença do Luiz aqui ainda. Ele veio falar sobre França, mas eu não posso desperdiçar a chance de falar para ele de algo que eu tinha tocado no primeiro bloco. Porque tem também a questão as pessoas sempre querem menosprezar o trabalho de seleções, especialmente do continente africano. E aí falam também, Marrocos tem muitos jogadores que não nasceram no Marrocos. É o caminho contrário. Os caras nasceram na Espanha, nasceram na Península Ibérica ali e jogam nos seus países das famílias, né, de origem. Claro, disputa terceiro lugar na Copa do Mundo, claro, desse jeito até eles usam a estrutura da Europa e não sei o quê, e outras seleções africanas que vêm fazendo boas campanhas também, acabam ouvindo esses comentários. Como é que você vê tudo isso, Luiz? Cara, isso daí é algo que no último, especialmente aqui, né, o Alan, eu acho que sabe muito bem como funcionam as redes sociais, especialmente aquela rede social que tem um X no meio, né? A gente sabe como é tóxica, né? Mas acaba sendo, na medida do possível, um termômetro para a gente ver tudo que pode, todo tipo de ignorância pode estar lá. Aí a forma como você reage como jornalista ou não é de cada um. Mas a última Copa do Mundo, cara, assim, aí vamos esquecer questão ideológica, quem é de direita, quem é de esquerda. Quando o Marrocos começou a vencer Bélgica, como a vencer Portugal, eu tô falando aqui do Brasil, tá? Cara, era uma chuva de esvaziamento da pauta, né? De identidade, de questão de pertencimento, porque eu acho que a galera confunde uma coisa que é muito fundamental, que eu acho muito importante, que é questionar a questão do colonialismo europeu, óbvio, no continente africano, e isso é válido até hoje, óbvio. Só que a galera confunde questionar isso e aí entra para um discurso que basicamente vai daqui para cá e que basicamente legitima o discurso da extrema-direita. Não, porque isso daqui não podia estar jogando na França. Não, porque o Yamal tinha que estar... obviamente, eu queria que o Yamal jogasse pelo Marrocos, gente. Óbvio. Mas é uma escolha, entre tantas outras coisas, uma escolha esportiva dele. E não cabe a mim. Eu posso até questionar, mas assim, é uma questão de plano de carreira também. E é aí que eu quero entrar. Quando a gente fala do Marrocos, cara, por mais que agora o Marrocos tenha, né, a galera pegou um ranço do Marrocos por causa da última Copa Africana de Nações, né, por ter pegado o título aí através da justiça e tal, mas para mim o Marrocos hoje, a nível de federação e de projeto de captação na diáspora, é o melhor projeto do mundo, porque conseguiu não só captar esses talentos, mas existe todo um processo de acompanhamento muito próximo nas categorias de base, de convencimento com a família desses jogadores, né, que são famílias marroquinas que migraram para a França, mas tem uma comunidade marroquina muito forte na Bélgica também. Então, se a gente for ver desses jogadores que a federação captou para o Marrocos nesse último ciclo, tem jogadores que começaram na Bélgica. O próprio novo treinador agora do Marrocos, o Abi, ele tem a escola dele tática na Bélgica, no Anderlecht, né? Apesar de também ser de origem marroquina também. Então, assim, existe um processo muito forte de convencimento de plano de carreira, aconteceu com o Brahim Dias, né, na Espanha, por exemplo, mas é um processo muito bem cuidadoso de o jogador que vai aceitar representar a seleção do Marrocos entender qual é a mentalidade. Só que às vezes também, às vezes não, muitas das vezes tem uma questão que a galera não lida com um fato que é até meio óbvio, mas se a gente for pensar, faz todo sentido. Beleza, esses jogadores que cresceram antes de ser jogador, mas como ser humano, né? Cresceram na Bélgica, cresceram na França, dentro de casa tem famílias marroquinas. Então, assim, muitas vezes ele tá longe do país ou nunca pisou naquele país, mas a cultura marroquina tá na casa dele, né? Tá na culinária, tá na religião, principalmente, né? A religião muçulmana. Então, assim, aí quando você chega nesse contexto, 2022, tá? Vou encurtar o papo aqui. 2022, a gente tinha jogadores que chegaram à Copa do Mundo com histórias muito parecidas. O técnico Walid Regragui também, um jogador que cresceu, jogou pela seleção marroquina, mas também cresceu, nasceu na França e sabia o que era treinar e a responsabilidade que era de representar o povo marroquino, né? Então, do técnico aos jogadores, todos tinham histórias muito parecidas, né? Jogadores, crianças, adolescentes, atletas que cresceram nas diásporas marroquinas, né? E aí o Tim Vico, ele falou muito bem na Inglaterra também, a gente tem a França, né? As comunidades vivem muito juntas na França, né? Comunidades argelinas, marroquinas. Então você cria um sentimento, de identidade, né? Então, quando você chega, no caso do Marrocos, para jogar e representar a seleção marroquina,
é nada mais, nada menos do que a continuação de um projeto muito bem feito pela federação, de convencimento, de entendimento do que é a mentalidade, e boa parte desses jogadores que vão jogar agora nessa Copa do Mundo vieram desse novo ciclo do Marrocos, que já está sendo preparado para 2030. Então o Marrocos já está com a cabeça lá em 2030. Apenas 7 ou 8 jogadores da última Copa do Mundo, e olha que eles foram semifinalistas, vão jogar essa Copa do Mundo 2026. Então eu até fiz um texto lá no Instagram, que eu usei aquela letra do Belchior, né? O passado é uma roupa que não serve mais, porque o Ziyech, o Enesiri, o Buffal, jogadores que foram muito importantes na última Copa do Mundo, nem foram convocados para cá agora. Porque existe um projeto em andamento para o Marrocos dominar o mundo, não é nem mais a África, tá? Apesar de faltar em campo vencer a Copa Africana de Nações, o Marrocos já está pensando em 2030. Então, assim, falo com tranquilidade, cara, independente do que acontecer nessa Copa do Mundo. Quando o assunto é projeto de federação de seleções no mundo inteiro, não tem nenhuma federação que bate de frente com a seleção do Marrocos. Inclusive, eu ando bastante de mau humor com a seleção do Marrocos por causa dessa final com o Senegal aí e da forma como esse título da Copa das Nações Africanas foi virado no tapetão. Esse é um negócio que eu não suporto. Mas você ouve o Luiz Fernando falar e acompanhe sempre o trabalho dele. Você sabe que o Brasil vai sofrer nessa estreia da Copa do Mundo, você sabe. Por isso, o meu palpite, quando eu fiz lá no meu canal a Cápsula do Tempo, quantos pontos o Brasil vai fazer na primeira fase, eu palpitei 7, porque eu acho que vai ser empate o jogo da estreia. Para mim, o Brasil ganha do Haiti, ganha da Escócia e empata com o Marrocos. E é muito interessante a gente ver esse trabalho mesmo, e estou muito ansioso, embora faltem menos de 2 semanas para a Copa de 2026, eu acho que eu estou mais ansioso para a de 2030, porque o que vai ser uma Copa do Mundo na Espanha, Portugal e Marrocos, com os estádios lotados do Marrocos, são cenas que a gente vê sempre, com a seleção, com os clubes, com o Raja Casablanca, com os demais times, né, que a gente vê sempre, o Wydad Casablanca também, serão cenas maravilhosas. E quem sabe com esse projeto todo que você está falando, Marrocos realmente não apareça como um candidato ao título, por que não? Zoaram muito o Pelé, porque o Pelé um dia disse que teríamos um campeão do mundo africano até 2000. Se ele errar por 30 anos, nesse mundo que a gente vive, é um acerto. Se ele errar por 30 anos, é um acerto. Se a seleção africana ganhar em 2030, é uma grande previsão que acaba sendo acertada. E principalmente na Copa do Mundo centenária, né? A Copa do Mundo que nasceu em 1930, se Marrocos vier com essa possibilidade aí, num mundo como o nosso, em 100 anos, principalmente pegar o contexto mundial na década de 30 do século passado para essa que a gente está vivendo agora, seria realmente genial. Luiz, Tim, você tem mais alguma coisa para falar para o Luiz? Só lembrando que a África era muito presente no Uruguai. Quando o Uruguai ganhou as Olimpíadas de 24 e 28, é a Copa do Mundo de 30, você tem Andrade lá, primeira Copa América, né, gradinho delgado, o Uruguai ganha em 16, então a África sempre presente nas conquistas de Uruguai. Então, Luiz, muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente hoje falar desse tema tão importante. Deixa um recado para a galera aí agora, do que você está fazendo, como é que vai ser a sua Copa do Mundo e onde a galera pode te acompanhar. Cara, primeiramente, muito obrigado novamente pelo convite, Alan. Sou seu fã, sempre assisto as lives, tá? Assisto as lives, principalmente, eu tô sempre lá. Tô de boa aqui em casa, vou assistir a live ali, vou assistir. As gravadas, depois eu vejo, mas normalmente eu vejo a live quando tá rolando mesmo. Gosto muito, me informo muito. Tem muita galera que eu trabalho na imprensa e tal, que fala, fiquei sabendo lá pelo canal do Alan Simon, né? Tenho muitos amigos na Casa TV, na Globo. Em geral, a gente fala de você em algum momento, assim, sobre questão de direitos televisivos e tal. A galera sempre fala do seu nome. Então, eu gostaria de mencionar isso, porque eu sei como é que é trabalhar de forma independente. E, Tim, assim, eu só normalizo, tá, gente? A galera que tá assistindo aqui live, eu fico normalizando. Não, normal, tô aqui com o Alan Simon, com o Tim Vickery. Não, são pessoas que eu admiro, eu vejo, eu assisto e eu gosto de verbalizar isso, né? Que é uma coisa da minha geração, né? A galera acha que inventou a roda, mas todo mundo tem suas referências, tá todo mundo aprendendo um com o outro e faço questão de saudar também o trabalho de vocês, que é muito importante. E aí, quem quiser seguir, pode seguir o Ponta de Lança, né? Que é onde tá lá com César Gusti Dozi, Marcos Carvalho, né, que vai comentar a Copa do Mundo pela Casa TV também, Márcio Paulo, Camila Zambo. A gente tem um grupo lá de pessoas com conhecimentos diferentes sobre o continente africano, do norte ao sul da África. Então, vale a pena seguir o Ponta de Lança e só colocar Luiz Fernando Filho, né, no X, lá no antigo no Twitter ou no Instagram, só mandar uma mensagem lá para a gente trocar ideia. Mas estou ansioso, assim, nem estou acreditando que falta basicamente menos de 2 semanas para a Copa do Mundo, mas vamos deixar acontecer também, e quando quiser também, faço o convite, que eu tendo tempo aqui, vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês de novo.
Muito obrigado, Luiz. E ó, lá pro canal também você já está convidado para as nossas lives de Copa do Mundo, beleza? Por favor. Muito obrigado, então. A gente vai seguir aqui agora no programa falando. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia, Tim. Assim, é uma boa notícia para você. Que você falou do pessoal que não fala de política, que não quer que fale de política. Para você é uma boa notícia, para eles não é. A má notícia para eles é que o nosso terceiro bloco é todo sobre política. O nosso fechamento é sobre o uso dessa questão das seleções nacionais como instrumento da propaganda, muitas vezes, política anti-imigração, que a gente vê muitas vezes, vamos dar nome aos bois, né, da extrema-direita europeia, principalmente. Para a gente fechar esse tema, a pergunta mestre desse bloco é: o que realmente define quem pertence a um país? Isso está sendo usado pela política, pela extrema-direita europeia, e vai ser usado agora na Copa do Mundo de 2026? É sempre impossível tirar política de esportes quando a gente está falando em nações-estados, porque o nação-estado nada mais é do que uma unidade política. Então, você já está representando uma coisa política, como os astronautas falaram, caraca, daqui da Lua não dá para ver países, né? Então, um país automaticamente é uma coisa política. Então, sempre vai ter, né, 34, que é a primeira Copa muito politizada, né, por Mussolini e Itália. A chefe da delegação do Brasil era Lorival Fontes, que ficou apaixonado. A gente tem que levar isso para o Brasil, né? Ele, depois, no Estado Novo, ele era chefe do departamento de propaganda, né? Um homem muito, muito importante. Então, bem antes do uso de Hitler com as Olimpíadas em 36, isso sempre é sempre uma maneira de projetar para o mundo de uma forma ou outra, sempre. Então, é sempre. Mas uma coisa que eu adoro sobre o futebol, que as ditaduras, os nazistas chegaram a essa conclusão: é imprevisível demais. Não dá para garantir vitória. Né? Não dá para garantir vitória. Então, os nazistas, Goebbels e tal, eles ficaram com grande desconfiança. Né? A gente não pode botar muita importância disso aí, porque talvez a gente vai perder. Aí não vai pintar bem. Não vai pintar bem. Mas, em vez de guerra, vamos ter uma guerra substituto de Copa do Mundo. É sempre melhor, né? Eu gosto, eu não... Os hinos nacionais, você lembra aquela Copa anos atrás, quando o Globo botou as letras dos hinos nacionais? Sim. Eu fiquei, caraca, que coisa terrível! É tudo guerra, é luta e tal, para todos. Caraca! Então, eu tenho um pé atrás com isso aí. Mas eu adoro assistir os rostos. Porque é um Nações Unidas de homem comum. Você está vendo um reflexo dos homens, é Copa do Mundo de Mulheres das mulheres, de um segmento de sociedade que não aparece em reuniões de Nações Unidas, os diplomatas, por exemplo. Eu acho que isso é muito valioso, mesmo com os problemas de excesso de nacionalismo, que é bom que a gente pode ter isso numa festa no Copa do Mundo, muito mais saudável do que uma guerra. Eu não sei se em 98 chegou a acontecer, mas eu lembro de 2002, a Globo colocando as letras dos hinos, 2002, 2006 também. 2002 eu tinha 11 anos, então eu já prestava muita atenção nessas coisas e com 11 anos eu tinha exatamente essa impressão. Caramba, os hinos só falam de guerras. É o bomba, é o município, e o nosso aqui não. O nosso aqui não. É um orgulho que eu tinha, assim, que o nosso não. É uma letra que é excludente, é um português que não se fala, com uma ordem verbal, né, a ordem das frases, uma classificação que não se usa, mas também não é um ode à guerra, como a gente vê tantas e tantas vezes acontecer nos outros hinos. E acho que esse tema é muito importante, as pessoas querem separar a política do futebol, e o que o Tim Vicker falou é a mais pura verdade. Não existe como separar tudo, gente. Quem normalmente quer separar é quem não quer falar de algo que lhe incomoda. E me passa um pouco essa coisa que eu faço uma comparação. Eu sou paulista, então eu tenho lugar de fala para isso. Aqui em São Paulo, pelo nosso sotaque ter sido padronizado na televisão nacional, apesar de a maior emissora do país ser carioca, foi o nosso sotaque que foi padronizado.
Existe uma ideia aqui entre os paulistas que paulista não tem sotaque. Quem tem sotaque é o resto. Então, usando isso como, usando isso como exemplo, tem gente que acha que militante e militância é só o outro. Sim. Ah, o cara é de esquerda, ele tá falando para lacrar, tá falando. Você também é militante fazendo isso. Você tá lá o dia inteiro patrulhando as pessoas que falam contra as coisas que você considera corretas. Você também é militante, como você também tem sotaque. Aliás, o nosso sotaque de São Paulo é muito claro. A forma como a gente fala é muito clara. Então, que fique bem claro isso, tá? Não ache que só os outros têm militância e que só os outros têm sotaque. Não, a gente, no último, sobre o Neymar, a gente tentou de tudo para tentar tirar a política. A avaliação de Neymar ser humano, Neymar jogador de futebol. Ainda assim, militante, difícil. Nesse programa, vale a pena você acompanhar, tá? Porque mesmo já tendo passado a convocação, e o Neymar tá vivendo ainda uma novela em relação à lesão, vale a pena você acompanhar esse programa, tá aqui no YouTube, tá nas plataformas de áudio também, porque em dado momento eu falo, eu não acredito que o Neymar pense em política o dia inteiro, eu não acredito que ele pense nessas coisas. Aí você fala, o Neymar não tem posição política, quem tem posição é o pai dele. Aí você vai ver os comentários que tem nos cortes, principalmente, né? Os comentários são: e daí a posição política do Neymar? É exatamente o que a gente está falando. A gente não liga para a posição política. Não fazia parte de maneira nenhuma de nossa avaliação dele sobre o jogador de futebol. Se ele não deveria fazer parte da Copa do Mundo. Mas mesmo tirando isso, a gente foi acusando de botar isso. E outra também que aconteceu, já para a gente terminar, a gente vai para um outro bloco especial já, que é um negócio muito legal que a Trivela fez e que a gente vai participar aqui. Quando eu trago para o debate que lá atrás, uma revelação feita pelo UOL, né, naquela série de documentário, podcast, que o staff do Neymar e o Santos queriam transformá-lo em um novo Ayrton Senna. Eu falei isso. E falo porque, para mim, isso não faz sentido. Comentários. Que comparação bizarra! Como você pode comparar Senna com Neymar? O que diabo está acontecendo nas escolas no Brasil? Mas vamos lá. Acho que hoje em dia está acontecendo no mundo inteiro com as redes sociais. O nível do debate com as redes sociais está ficando complicado. Mas agora a gente vai para um bloco especial do nosso programa, porque a Trivela está com um simulador muito legal para você também participar. O link fica na descrição aqui do nosso episódio, então você vai poder fazer e compartilhar a maior seleção brasileira de todos os tempos. E aqui, a dinâmica hoje do final do nosso programa é Tim Vicker e eu montarmos juntos a nossa seleção brasileira de todos os tempos. Não vai ser fácil, ser fácil. Somos duas gerações diferentes aqui, mas eu tenho uma cabeça mais próxima da geração do Tim Vicker do que da geração minha ou da próxima para algumas coisas. Se a gente puder colocar só um pouquinho maior na tela aí para a gente conseguir ver como os nomes dos jogadores, a gente vai ver posição por posição e a gente vai escolher também a formação que a gente vai montar esse time, hein? Porque também tem essa questão aí, Tim. A gente vai montar um time com 3 na frente, vai montar um 4-4-2 clássico. Olha lá, temos um 4-4-2, um 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2 e um 3-4-2-1. Eu vou deixar você escolher a formação, Tim. Entre um 4-4-2 e um 4-2-3-1, talvez. Depende onde você enxerga Pelé, né? Como o segundo num 4-4-2, segundo atacante, ou meio da linha de 4-2-3-1. O próprio Zagallo me contou que 70 ele era muito feliz em ver o time como 4-5-1 ou 4-2-3-1, né? Porque foi uma ideia mestre do time que, perdendo a posse da bola, todas com exceção do centroavante, improvisado, Tostão, ficava na frente da linha da bola. Então Pelé voltava por trás da linha da bola, até um jogo muito legal contra o Peru, quartas finais, né? O Peru tá voltando no jogo entre Sotil, que era um pequeno gênio, e Sotil e Cubillas combinaram para fazer um gol maravilhoso, e Sotil estava lançando o outro. Quem faz o desarme em Sotil? Pelé. Inicia a jogada que acaba com Jairzinho fazendo o gol que determina a vitória brasileira. Então, se você veja Pelé como atacante, a gente vai com 4-4-2.
Se você veja ele na linha de 3, a gente vai para 4-2-3-1. Você decide. 4-2-3-1, acho que vale. Tá bom, tá bom. Vamos lá, então. Começando com os goleiros, a gente tem as opções ali: Emerson Leão, Félix, Gilmar dos Santos Neves, Marcos e Tafarel. São os goleiros aí. A gente tem o Gilmar de 2 Copas, né? E o Leão, que ganhou 70 como reserva, mas como titular não conseguiu ganhar, e que, na minha opinião, foi injustiçado por Tele Santana em 82, deveria ter sido não só convocado, como também o titular. Essa lista aí, o meu voto é pelo Gilmar. O que você acha, Tinho? Não falei que, que eu sou mais próximo da geração de vocês do que... Pensei nisso, mas eu acabo preferindo Tafarel, porque eu acho que Tafarel jogou 3 Copas quase sem erro. Então, a pressão... Eu estou fascinado com a posição de goleiro da seleção brasileira numa Copa. Olha o Júlio César, né? Como o Júlio César era brilhante nas eliminatórias de 2010. Brilhante. Aí, e na Inter de Milão, né? Ele estava vivendo um grande momento. Sim. Aí o que acontece? Faz uma falha, custa a classificação. É muito ingrato. Então, para ter lidado com expressão em 3 Copas, eu vou com Tafarel, mas eu não acho Gilmar absurdo. Gilmar seria meu segundo. Então, você decide. Então, eu vou de Tafarel, porque foi quem eu vi jogar nesse ponto aqui. Vou colocar o Tafarel, porque foi quem eu vi jogar. A gente tem ali os defensores, né? Aldair, eu não estou conseguindo enxergar todos os nomes aqui agora, mas eu vou abrir aqui eu vou abrir numa outra tela para mim aqui, para a gente poder acompanhar como a gente vai montar os nossos... Pode deixar na tela aí, tá, produção? Só eu vou ler aqui mesmo para ficar um pouquinho mais fácil os nomes. Vamos lá. Os defensores a gente tem Aldair, né, zagueiro, Bellini, capitão da nossa primeira conquista, o primeiro a levantar a taça. A gente tem Branco, lateral, inclusive um dos grandes nomes por acidente da Copa de 94. A gente tem que separar os laterais dos zagueiros. Isso. Então, lateral direito, quem tem lá na lista? Os laterais a gente tem aqui Branco, Carlos Alberto Torres, Cafu, Djalma Santos, né? Deixa eu ver aqui. Roberto Carlos. O Roberto Carlos é o seguinte: grande jogador na Copa do Mundo de 2002 e muita gente o critica por algo que ele não tem culpa em 2006, porque a narração do Galvão Bueno na época coloca a ele... Culpa zero. Como ele vai marcar? Como ele vai marcar um cara 2 vezes o tamanho dele na segunda trave? Como? Eu acho engraçado que ele tem mais culpa em 98 e ninguém fala nada. Sim, pode ser. Ele brinca de PTK a bola na frente lá do escanteio, dá o escanteio para a França e sai o primeiro gol naquela brincadeira que ele faz numa final de Copa do Mundo, que inclusive o Galvão também narra dando bronca nele. Ele fala, final de Copa do Mundo não é lugar de gracinha. Perdeu um gol por um mesmo motivo contra a Dinamarca. Brincou aí também. Sim. Uma bicicleta no ar, né? Tentando afastar a bola na intermediária. Ridículo. Olha, eu acho que tem que ter Carlos Alberto Torres nessa lista. Eu estou dividido entre Carlos Alberto e Djalma. Mas eu vou... Aquele gol, né? Você tem, contra a Itália, o 4º gol? Sim. Que passa no time inteiro e sobra para ele finalizar. Carlos Alberto Torres. Eu trabalhei com ele. Ele era uma mistura de gente boa, uma pessoa que dava muito pavor. Eu entendi porque ele era capitão, porque ele dava medo. Ele com raiva dava medo. Então, ele é fantástico para dar bronca em todo mundo quando é necessário. Então, pode botar ele. Então, nós colocamos ali Carlos Alberto Torres e na outra lateral. Você tem algum preferido? Eu acho que tem que ser Newton, né? Newton tá lá, Newton Santos. Tem que... Enciclopédia. Concordo. Tô falando que eu ia trazer aqui. Quem tá esperando que eu represente a geração dos nascidos dos anos 90 vai se surpreender aqui. Eu concordo, voto no Newton Santos também. Tô sendo orientado aqui aí pela zaga, porque a zaga entra primeiro. Então a gente tem que ir lateral direito, 2 zagueiros e então lateral esquerdo. Zagueiros edifícios. Quem são suas opções? Colocaria o Bellini. Eu não, mas vamos lá. Eu vou te explicar por quê. Eu conheci o Flávio Costa, né? Que privilégio. Eu perguntei a ele sobre o Bellini.
E ele falou, sabe a mesma coisa? Ele não era muito grande jogador, não. Mas ele era muito bom nas bolas altas. Mais que 60% dos ataques dos adversários estão no ar. Então eu coloquei no Vasco, né, ele no zagueiro por causa disso aí. Mas eu acho que até Mauro, não sei se Mauro Ramos está lá, mas Mauro Ramos, Capitão Copa do de Bico. 62, é muito classudo. Eu acho que ele fazia o que Bellini fazia, e mais também. Então eu prefiro o Mauro em cima de Bellini. Mas tem outros candidatos também, né? Eu escrevi aqui, Domingos da Guia, Orlando Peçanha, Oscar, Aldair Lúcio. Tem bons jogadores. Eu não sabia como escolher aqui. Será que a gente consegue fazer uma saída meio política aqui? A gente faz um jogador das antigas, o Mauro, e coloca um Lúcio, ou a gente vai estar sendo muito injusto com alguém aí? Não, eu acho que não. Todo mundo já ganhou uma referência. Então, não, eu acho que faz sentido. É isso Seria então, uma Mauro boa dupla. Ramos e o Lúcio. A gente já contemplou o Tetra, em 94, com o Tafarel, o Tri, com o Carlos Alberto Torres, e agora também o bicampeonato com o Mauro e o Lúcio, o Penta. Então, olha como a gente já conseguiu montar uma seleção com os 4 primeiros nomes pegando as conquistas da seleção brasileira. E na outra lateral, Newton Santos, isso mesmo. Muito bem, vamos agora então para os nomes do meio-campo. A gente vai montar num 4-2-3-1. Primeiro volante de contenção. Eu acho que só tem um, que é Zito. Eu acho que Zito é um fenômeno. Se você olha o final contra a Checoslováquia em 62, é o jogo dele, né? Eu acho ele um fenômeno, Zito. Adorava Clodoaldo também, mas aquele primeiro homem, que dizem que Zito era mal também, né? Ele pega geral, mas tinha um pulmão, sabia jogar. Eu acho Zito um fenômeno. Aquele jogador que nunca recebe o holofote que merece. Eu só acho aqui, o pessoal me fala, eu acho que vai entrar primeiro um jogador ali mais adiantado, pelo que eu vi aqui na situação. Então talvez a gente não consiga colocar o primeiro volante primeiro. Só fazer o teste aí. Mas eu voto no Zito também, para ele estar nessa posição. Mas eu não sei se o Zito vai conseguir ser colocado primeiro aí. Olha lá, ele vai aparecer ali na frente, né? Então a gente teria que colocar algum jogador de frente, um pouco mais adiantado nessa linha. No 4-2-3-1, a gente teria jogadores de meio campo mais adiantados. Bom, quem que a gente pode... primeiro, né? O Pelé, a gente decidiu que a gente vai colocar ele ali como jogador mais centralizado. É isso, no meio campo? Sim. Jogando de frente ali pro centroavante. Obviamente, a gente vai colocar Garrincha no ponto direito, obviamente. Né? Isso, Garrincha. Pode colocar o Garrincha. Então, Garrincha, vamos ver se o Pelé ao lado dele. O Pelé... Eu acho que o Pelé está disponível apenas como atacante. Aí a gente vai ter que voltar para 4-4-2. A gente vai... teria, né? Bom que a gente não precisa mexer muita coisa, mas o Pelé entraria apenas como atacante ali nessa questão. Então, com 4-4-2, acho que vai valer mais a pena, né? Você vê que a gente vai montando aqui, a gente vai montando o time como se a gente estivesse no vestiário aqui. Tafarel, Carlos Alberto Torres, Mauro Ramos e Lúcio, Newton Santos. Olha lá, Tafarel. É isso aí. Estou fazendo aqui também para seguir na minha, né? Newton Santos. E aí, deixa eu ver onde vai primeiro aqui. Foi pela direita ali, né? São 2 linhas de 4. A gente vai pela direita e a gente colocou o Garrincha. Tá. O próximo vai entrar logo mais centralizado, jogando perto da ponta direita ali agora. Essa vai ser a posição. Pode ser Zito, porque Garrincha não vai voltar. Né? A gente não quer Garrincha voltando. Então, a gente quer Zito cobrindo aquele espaço lá,
soltando o Garrincha, funciona. Concordo. Fecho no Zito também. E aí, fazendo mais a função ali no meio também pelo lado esquerdo, também um volante pode voltar ou pode ajudar. A gente pode fazer essa escolha aí. O que a gente quer? Uma seleção mais ofensiva? Claro que o Brasil a gente quer mais ofensivo, né? Sei. Isso vai ser nosso criador. Quem você acha? Que é difícil, porque tem tantos para essa posição. Tem muitos candidatos, mas eu acho que não tem nenhum nos últimos anos. Mas vai lá. Não, porque a gente, dependendo da escolha que a gente fizer, você poderia colocar um Dunga, se você quiser reforçar mais o meio-campo na marcação, e é um cara que teve identidade com a seleção brasileira, que jogou muito mais por seleção. Sim. Eu acho que Zito toma o lugar de Dunga. Eu acho que é Exato. Não precisa de dois. Não precisa de dois. Paulo Roberto Falcão? Possível. Eu vou falar Didi. Três copos. Essa seleção aqui tá ficando lá dos anos 50 e 60, hein? Sei. Tá bom. Eu fecho com o Didi. Eu fecho com o Didi. E aí, jogando pela ponta esquerda ali? Isso, para mim, foi, quando eu fiz, foi o mais difícil. Eu tenho uma solução que nem sei se vai caber. Mas, então, primeiro quero te ouvir. Eu também fico muito na dúvida. Eu tenho medo de estar montando um time que não vai marcar muito, né? Mas como esse time não vai jogar, vai ficar só na nossa imaginação, a gente pode jogar à vontade aí, né? A gente pode jogar à vontade. Será que o pessoal vai xingar muito a gente se a gente colocasse o Neymar? É uma possibilidade. Eu tenho. É uma possibilidade. Não, nada absurdo. Eu tenho outro candidato, mas eu estou disposto a ceder. Nem sei se ele está lá. Eu vou te contar por quê. Não é Rivelino, mas o meu pensamento nisso foi o seguinte. O Rivelino jogando lá, 70, foi uma grande improvisação. Não era a posição dele, mas jogou lá. Então, podemos improvisar um pouco, né? Eu tenho imenso respeito para Zagallo. O que Zagallo fez. 5 camisas 10. Porque Zagallo era uma ponta, era habilidoso, criava, até marcava. Mas Zagallo fazia o time funcionar. Zagallo, especialmente 62, quando o Newton Santos tem 37 e nem joga mais no clube na lateral, Zagallo preenche aquele espaço. Zagallo faz. Tem um jogo que eu acho fascinante para assistir, os melhores momentos, que é Brasil, primeira visita para a Inglaterra, em 56. Perde 4-2 e Gilmar defende 2 pênaltis. Mas por que apanhou tanto? Porque já estava com linha de 4, um 4-2-4, mas o ponto direito inglês, Stanley Matthews, ele tinha tanto espaço. Ele não precisava driblar Newton Santos para cruzar. É exatamente aquele buraco que Zagallo preenche. Né? Zito pode tomar conta do espaço nas costas de Garrincha. É a volta de Zagallo que equilibra. Né? Então, para jogar a posição mesmo, eu acho que ele é perfeito. Mas eu tenho um tara para... Um dos caras mais sensacionais que eu encontrei na vida, nem sei se ele está lá, deveria. Zizinho. Zizinho foi o melhor jogador da Copa de 50. Se você lê o que a imprensa europeia estava falando de Zizinho, é inacreditável. Eu tive a oportunidade de conhecer ele. Ele era sensacional. Ele botava óculos escuros, parecia o Ray Charles. Foi maravilhoso. Ele era obcecado com tática. É um pouco de Johan Cruyff nisso aí. Né? O cara que era brilhante tecnicamente, ele quer fazer o time de uma maneira que... Como vai brilhar as pessoas? Ele pensava muito em tática. Zizinho é um herói pessoal minha. Até outra chance para mostrar meu livro Mundiales, uma história sul-americana de Copa do Mundo. A maneira que ele perdeu a Copa de 54 é sensacional. Sensacional.
Ele joga a Copa de 53, é uma bagunça total, os jogadores recebendo todo tipo de insultos da chefe da delegação. Zizinho vai escrever uma resposta. O chefe da delegação está chamando os jogadores de covardes e analfabetos. Zizinho fala, bem, uma grande parte da população brasileira é analfabeto. Ninguém é menos cidadão ou menos pessoa por ser analfabeto. Ele, um por um, defendeu a seleção de todas as acusações e sabia que ele estava se excluindo da Copa de 54. Né? Poderia ter ido no último minuto na Copa de 58, mas falou, não, eu não faço parte do processo. Moacir já está pronto com as malas, eu não vou tomar o lugar dele. Então, ele é um herói. Né? Se eu tivesse uma máquina de tempo, a possibilidade de voltar em tempo para ver um jogador, seria o mestre Ziza. Então... o Zizinho aqui, ele está disponível só como atacante ali na frente, né? Então Zagallo. Vai ter que Zagallo? ser Zagallo. Zagallo? Vamos de Zagallo. O pessoal vai xingar muito a gente porque quer alguém mais moderno. Sim. A gente tá montando um time mais... Então, se você quer botar Neymar, eu não tenho... Eu tenho uma dúvida crucial com o Neymar, porque o cara é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, mas não ganhou a Copa. Sim. Vai que ganha. E aí esse programa vai ficar no ar e eu vou falar, pô, acertei. Agora, esse é o problema da gente estar fazendo em dois aqui. Tinha que ter um terceiro para a gente fazer o voto de desempate. Sei. Não, pode colocar. Eu acho que respeitando o maior artilheiro na história da seleção não é nada mal. Neymar. Pode ser. A gente pode ter Zagallo no banco suplente. Ele pode ter o técnico também. Então, o técnico, o Zagallo é o técnico, sei. Eu não gostava muito dos métodos do Zagallo, porque eu conheci um Zagallo já bem mais velho. Sei. Ele não evoluiu. E tal. Ele não evoluiu. Mas é inegável que, é o maior técnico da história da seleção brasileira. E quando eu lembro a primeira vez que eu vi o Zagallo, pessoalmente, foi quando o meu tio, que torce para a Portuguesa, me levou no Canindé em 99 para ver um jogo. E a Portuguesa perdeu de 3-1 para o Vitória. Vitória fez uma grande campanha no Brasileirão de 99. Tuta, atacante Tuta, acho que fez 1 ou 2 gols aquele dia lá. E você olhar para o Zagallo, eu tinha 8 anos de idade, assim, caramba, é uma entidade o Zagallo. Mas grande como treinador, como coordenador técnico. Acho que ele foi maior como treinador até do que foi como jogador, embora tenha sido gigantesco nas duas funções também. Só para registrar meu protesto aí para as autoridades de Trivela, Zizinho jogava muito com 2 do 4-2-4. Jogava muito com 2, né? Então ele era mais... Mas vamos lá, eu vou engolir isso aí. Vamos para os atacantes. Infelizmente, então. Se não fosse aquela virada no Maracanã, a gente não teria muita dúvida, naquela virada uruguaia no Maracanaço, sobre Zizinho, sobre Ademir Menezes. Ademir de Menezes foi o maior artilheiro do Brasil em uma só Copa do Mundo. Entra na conversa agora. Entra na conversa agora como atacante. Porque não ganhou Copa, então acaba sendo esquecido, ainda mais naquela tragédia brasileira que foi, né? Acho que foi um momento que se questionou muito e que se aflorou muito o complexo de vira-latas, né? Que era falado por Nelson Gonçalves, né? Exatamente, Nelson Rodrigues, que falava isso nos anos 50 ainda. E a Copa de 58 vem curar isso, vem curar a nossa síndrome de vira-latas, curar mais ou menos, porque acho que ela existe até hoje. Né? Dados segmentos da sociedade são assim até hoje. Mas se a gente ganha aquela Copa do Mundo, toda a nossa percepção sobre tudo, talvez, não digo sobre Pelé, mas talvez sobre Garrincha, sobre Zagallo e tudo mais, seria outra. Para escrever o livro, eu já escrevi a narração de Rádio Nacional naquele jogo várias vezes. Né? Dá para sacar da narração como o Zizinho era bom. Mas vamos lá, bola para frente. E uma curiosidade aí, o Ademir Menezes, com 9 gols, é o maior artilheiro do Brasil em uma só Copa do Mundo, dado que ele conseguiu em 2021, quando a FIFA corrigiu o primeiro gol da goleada Brasil 6, Espanha 1, que na súmula era dado gol contra para o espanhol José Parra Martínez. Então, só em 2021, o Ademir ganhou esse gol, passou a ser, porque estava empatado com o Ronaldo, tinha 8 gols em 2002. Aqui é problema, porque o Pelé é o Pelé, não preciso nem falar. A gente tem o Pelé tá lá e é uma vaga para os outros. A gente tem uma vaga para Ademir, por tudo isso que eu falei, tem uma vaga para Romário, tem uma vaga para Ronaldo, tem uma vaga para Vavá, Zizinho, Leônidas, Tostão. Aí fica difícil, né? Essa é a hora que o técnico Alain Simon e o técnico Tim Vickery pede demissão, né?
Não, porque eu tenho um candidato claro, mesmo com gente boa, que seria Ronaldo. Ronaldo? Eu vou votar nele também. O Ronaldo foi o melhor exemplo da combinação de velocidade e força com habilidade que eu vi com o atacante. Aquela capacidade de decelerar no momento certo, fica com a cabeça sem movimento para finalizar com calma. Sensacional. Então, é a história de redenção dele em 2002. Eu acho que é uma das grandes narrativas da Copa do Mundo. Então, sei que tem muita gente. Leônidas é um fenômeno. Leônidas mesmo para o mundo, tipo, cria o imaginário de atacante brasileiro cheio de malícia e imaginação. Ademir era tão bom que obrigou a criação de linha de 4 para defender contra um maluco que bate com os dois com a cabeça também. Vavá era perfeito para jogar com... Vavá era muito inteligente para jogar com Garrincha. Muito observador, Vavá. Eu conheci ele um pouco também, que era um imenso privilégio. O talento de Romário. Mas Ronaldo, para mim, pela obra, pelas 3 Copas, especialmente aquela Copa no meio, poderia ter sido 4, né? Ele foi levado para o 94 para jogar. Parreira achou, não, ele não tá, mentalmente ele não está pronto, ele não jogou. Mas eu acho que ele não é o fenômeno à toa. O Ronaldo, tirando 2006, que estava muito acima do peso, e ainda assim conseguiu fazer gols, ele fez 2 Copas brilhantes. 98 é brilhante. 98, como eu falei, por que eu não gostava do Zagallo quando era pequeno, era por isso. O Zagallo, a seleção brasileira era muito inconstante, era uma seleção que perdia para a Noruega, que perdeu para a Noruega não só na Copa, mas no amistoso um ano antes também, que fez jogos tanto deprimentes no torneio da França, que foi aquele torneio de preparação um ano antes, que ganhou de 6-0 da Austrália na final da Copa das Confederações, com 3 gols de Romário e 3 de Ronaldo. Para mim era a grande dupla. Eu lembro que o meu pai me deu 2 camisas infantis. Eu sou palmeirense, mas eu sempre tive camisa de todos os times. Eu tenho uma coleção ali atrás, mais de 300. Ele me deu uma infantil do Barcelona e outra do Flamengo. Eu falo, Ronaldo e Romário, que é a dupla da seleção brasileira. Infelizmente, essa dupla não jogou em Copa do Mundo em nenhum minuto em campo. O Ronaldo não atuou em 94, o Romário foi cortado em 98 e não foi convocado em 2002. Era a dupla da minha infância mesmo, Ronaldo e Romário. E o nosso time fica com Tafarel, Carlos Alberto Torres, Mauro Ramos de Oliveira, Lúcio e Nilton Santos, Garrincha, Zito, Didi, Neymar, aí é para ter polêmica, hein? Pelé e Ronaldo. Eu vou falar uma coisa para você que está aí pensando nesse momento, botando os dedos no teclado para ofender a gente aí depois dessa lista. Cara, nem eu sei se eu ainda concordo comigo mesmo. A gente está gravando isso numa sexta, você está assistindo a gente dias depois, talvez eu já discorde de mim mesmo e concorde com você. Talvez eu já discorde de mim mesmo. Foi legal, foi divertido. Foi divertido. E agora a gente chega a um momento muito importante, para um anúncio importante para a gente fazer aqui, que o nosso programa está aqui hoje na nossa 7ª edição, mas ele vai dar uma pausa, mas não significa que nós vamos ficar sem interação. O nosso Futebol em Contexto termina aqui sua primeira temporada, esse foi o 7º episódio, porque vem aí a Copa do Mundo. A gente vai voltar depois da Copa, mas durante a gente vai ter live, programa ao vivo, com a sua participação com a gente aqui, vai poder participar no chat e tudo mais, sempre no dia seguinte ao Jogo do Brasil, às 9 da manhã. Então a gente vai tomar café com você, falando sobre a atuação do Brasil. Já o primeiro, dia 14 de junho, domingo, Brasil e Marrocos vai ter sido na noite de sábado. Quer dizer, se não tiver nenhum alerta tempestade que faça o jogo acabar de madrugada e que a gente até emende o pós-jogo. De repente, né, Tim? A gente vai fazer o pós-jogo mesmo. Vai ser legal, né, Tim? Você tá esperando da Copa aí? Vai ser. Do time, do 11 que a gente acabou de escalar, eu não acho que não tem ninguém daquele 11 apto para jogar a primeiro partida contra Marrocos, né? Parece que não tem ninguém. Segundo jogo pode ser diferente. É verdade. Então, tá feito o convite para você, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos. Aqui a gente vai estar fazendo sempre com você esse approach do futebol, né? Essa coisa de trazer o futebol em contexto mesmo, falar do futebol fora das 4 linhas, mas durante a Copa a gente vai falar sim de muito futebol, do que está rolando. Vamos analisar a seleção de Carlo Ancelotti,
Será que a seleção brasileira vai satisfazer aqueles que estão sedentos de um título 24 anos depois? Eu já falei aqui, hein? Já vou deixar gravado e registrado para você aí que tá me vendo na câmera, hein? Eu não vou cobrar título. A minha perspectiva são 2030. Eu só quero ganhar de um europeu no mata-mata. Se ganhar de um europeu no mata-mata, eu tô feliz. Vai ser a grande Copa do Mundo dos últimos anos para mim. Se rolar isso, tá muito bom. Tim, então a gente se vê durante a Copa do Mundo aí, né? Brasil e Marrocos pós-jogo no domingo, dia 14. Veja lá. Então tá bom. Pessoal, ó, manda um vídeo pros amigos aí. A gente volta em breve. Esse foi o Futebol em Contexto aqui na Trivela. Até a próxima.